Fases: avaliação do ambiente, observar se não há risco à pessoa que prestará primeiro socorros e à vítima, solicitação de auxílio e sempre solicitar o auxílio de atendimentos especializados. Consiste em procedimentos como ver se a vítima está respirando, consciente e apresenta pulso. Você está respirando também? Pulsação também. O exame secundário é um pouco mais detalhado. São avaliados 4 sinais vitais, dentre eles a pressão da vítima, o PA, que seria a pressão arterial. Eu não sei! O secundário é um pouco mais detalhado. São avaliados 4 sinais vitais da vítima, dentre eles a temperatura, o PA, que seria a pressão arterial, a respiração e o pulso. Envenenamento ou intoxicação são reações causadas no organismo por ingestão ou contato com substâncias prejudiciais, que, dependendo da quantidade e da forma como foram introduzidas no corpo humano, podem trazer consequências temporárias ou permanentes. Em geral, as intoxicações e envenenamentos são causados por acidentes domésticos ou de trabalho, ingestão excessiva de álcool ou alimentos fora de condições de consumo ou mesmo tentativa de suicídio. Classificar os sintomas de alguém que sofre intoxicação e envenenamento é um tanto complexo, uma vez que varia de acordo com o tipo de substância a qual a vítima teve o contato. Entretanto, há alguns tipos de sintomas notáveis na maioria dos casos, que são náuseas e vômitos, palidez, semiconsciência ou inconsciência, suor excessivo e frio e estado de choque. E o que fazer nos casos de envenenamento? No caso de intoxicação por alimentos, normalmente a pessoa intoxicada apresenta suor excessivo, dores abdominais agudas, vômito e náuseas, desmaios e possíveis delírios. Pode-se proceder da seguinte forma: previamente chamar o socorro especializado, verificar os sinais vitais e manter a vítima aquecida e de maneira confortável. Além disso, procurar o máximo saber sobre a origem da intoxicação, como, por exemplo, algum tipo de alimento que a pessoa ingeriu. Deve ser um tratamento realizado por profissionais, sendo indispensável a locomoção para uma unidade de saúde. Já em caso de intoxicação por envenenamento, intoxicação por produtos tóxicos ou remédios, em geral, são causadas por ingestão compulsória de remédios, ingestão acidental ou proposital de substâncias nocivas ao organismo. A automedicação pode ser provocada por medicamentos originais quanto por genéricos. Alguns dos sintomas que a pessoa pode apresentar são queimaduras em volta da boca, vômitos, respiração dificultosa e limitada, unhas e lábios arroxeados, etc. Por ser uma situação em que o tempo é totalmente determinante, deve-se realizar um transporte imediato da vítima para o hospital mais próximo. Jamais induza o vômito, pois, em alguns casos, pode espalhar a substância tóxica pelas paredes do sistema digestório, agravando o caso. Intoxicação por substâncias e ou venenos inalados. Remova a vítima do local para o ponto de ar livre e, em caso de perda de consciência, inicie um processo de reanimação para que a pessoa consiga voltar ao normal. E, como sempre, acione o mais rápido possível o socorro especializado. Desmaios. Desmaios são quedas causadas por um estado de semiconsciência ou inconsciência repentina, quando o cérebro deixa de receber a quantidade necessária de oxigênio ou açúcar para manter suas funções plenamente ativas. O desmaio pode ser ocasionado por diferentes razões, como calor, longos períodos sem comer, cansaço, emoções muito fortes, etc. Identifica-se
a pessoa com palidez, pulsação baixa, suor frio, fraqueza, entre outros. Assemelha-se com sintomas do estado de choque. O que fazer em caso de desmaios? Se a pessoa estiver prestes a desmaiar, sentá-la com a cabeça entre os joelhos e as pernas formando um ângulo, ou deixá-la deitada com as pernas levantadas. Molhar a testa da pessoa com água fria, afrouxar as roupas da vítima. E se a pessoa já se encontrar desmaiada, deve-se deitá-la na posição lateral de segurança, de preferência com a cabeça ligeiramente mais baixa que as pernas. Assim que a vítima recordar seus sentidos, recomenda-se que se dê água açucarada para ela tomar ou comer, para recuperar os níveis de açúcares perdidos, os quais podem ter sido a causa do desmaio. Caso a pessoa não recupere os sentidos, deve-se administrar uma espécie de pasta, feita com água e açúcar, com pouca água e mais açúcar. Essa pasta deve ser colocada debaixo da língua da pessoa, mesmo inconsciente, e aguardar o socorro médico. Não deve dar nada para a vítima tomar que ainda estiver inconsciente, pois ela pode se afogar ou engasgar com os líquidos devido ao estado de inconsciência. Desmaios. Desmaios são quedas causadas por um estado de semiconsciência ou inconsciência repentina, quando o cérebro deixa de receber a quantidade necessária de oxigênio ou açúcar para manter suas funções plenamente ativas. O desmaio pode ser ocasionado por diferentes razões, como calor, longos períodos sem comer, cansaço, emoções muito fortes, etc. Identifica-se a pessoa com palidez, pulsação baixa, suor frio, fraqueza, entre outros. Assemelha-se com sintomas do estado de choque. O que fazer em caso de desmaios? Se a pessoa estiver prestes a desmaiar, sentá-la com a cabeça entre os joelhos e as pernas formando um ângulo, ou deixá-la deitada com as pernas levantadas. Molhar a testa da pessoa com água fria, afrouxar as roupas da vítima. E se a pessoa já se encontrar desmaiada, deve-se deitá-la na posição lateral de segurança, de preferência com a cabeça ligeiramente mais baixa que as pernas. Assim que a vítima recordar seus sentidos, recomenda-se que se dê água açucarada para ela tomar ou comer, para recuperar os níveis de açúcares perdidos, os quais podem ter sido a causa do desmaio. Caso a pessoa não recupere os sentidos, deve-se administrar uma espécie de pasta, feita com água e açúcar, com pouca água e mais açúcar. Essa pasta deve ser colocada debaixo da língua da pessoa, mesmo inconsciente, e aguardar o socorro médico. Não deve dar nada para a vítima tomar que ainda estiver inconsciente, pois ela pode se afogar ou engasgar com os líquidos devido ao estado de inconsciência. Já quando se trata de parada respiratória, devemos saber que os sintomas são a ausência de movimentos torácicos, roxidão dos lábios e extremidades do corpo, além da ausência dos sons da respiração. O que devemos fazer em caso da parada respiratória? Primeiramente, devemos colocar a pessoa deitada numa superfície plana e firme, com as roupas afrouxadas e com o queixo inclinado, e aplicar a técnica de respiração artificial. Deve-se manter o procedimento até que a pessoa volte a respirar sozinha. E é importante manter a pessoa aquecida e livre de objetos ou resíduos que obstruam as vias aéreas. Nunca dê nada para a pessoa comer ou beber assim que se recuperar a respiração e os sentidos, pois em caso de hemorragia interna, o quadro pode ser agravado. Espere a chegada de uma equipe médica especializada. Em caso de acidente envolvendo queimaduras, o primeiro a fazer é extinguir a fonte de calor, ou seja, impedir que permaneça o contato do corpo com o fogo e líquidos ou superfícies aquecidos, entre outras causas do acidente. Em seguida, procure lavar o local atingido com água corrente
em temperatura ambiente, de preferência até que a área queimada seja resfriada. Também é importante buscar auxílio profissional de saúde no posto mais próximo, mas caso você não consiga achar esse posto mais próximo, o que você deve fazer é acionar os serviços de segurança e socorro do SAMU e do Corpo de Bombeiros ou procurar uma emergência hospitalar. Os contatos para as ligações são gratuitas. SAMU 192 e Bombeiros 190. Envenenamento ou intoxicação são reações causadas no organismo por ingestão ou contato com substâncias prejudiciais, que dependendo da quantidade e da forma como foram introduzidas no corpo humano, podem trazer consequências temporárias ou permanentes. Em geral, as intoxicações e envenenamentos são causados por acidentes domésticos ou de trabalho, ingestão excessiva de álcool ou alimentos fora de condições de consumo ou mesmo tentativa de suicídio. Classificar os sintomas de alguém que sofre intoxicação e envenenamento é um tanto complexo, uma vez que varia de acordo com o tipo de substância a qual a vítima teve o contato. Entretanto, há alguns tipos de sintomas notáveis na maioria dos casos, que são náuseas e vômitos, palidez, semiconsciência ou inconsciência, suor excessivo e frio e estado de choque. E o que fazer nos casos de envenenamento? No caso de intoxicação por alimentos, normalmente a pessoa intoxicada apresenta suor excessivo, dores abdominais agudas, vômito e náuseas, desmaios e possíveis delírios. Pode-se proceder da seguinte forma: previamente chamar o socorro especializado, verificar os sinais vitais e manter a vítima aquecida e de maneira confortável. Além disso, procurar o máximo saber sobre a origem da intoxicação, como por exemplo, algum tipo de alimento que a pessoa ingeriu. Deve ser um tratamento realizado por profissionais, sendo indispensável a locomoção para uma unidade de saúde. Já em caso de intoxicação por envenenamento, intoxicação por produtos tóxicos ou remédios, em geral, são causadas por ingestão compulsória de remédios, ingestão acidental ou proposital de substâncias nocivas ao organismo. A automedicação pode ser provocada por medicamentos originais quanto por genéricos. Alguns dos sintomas que a pessoa pode apresentar são queimaduras em volta da boca, vômitos, respiração dificultosa e limitada, unhas e lábios arroxeados, etc. Por ser uma situação em que o tempo é totalmente determinante, deve-se realizar um transporte imediato da vítima para o hospital mais próximo. Jamais induza o vômito, pois em alguns casos pode espalhar a substância tóxica pelas paredes do sistema digestório, agravando o caso. Intoxicação por substâncias e ou venenos inalados. Remova a vítima do local para o ponto de ar livre e, em caso de perda de consciência, inicie um processo de reanimação para que a pessoa consiga voltar ao normal. E, como sempre, acione o mais rápido possível o socorro especializado. Em acidentes graves, em caso de batida de carro, moto, entre outros, o correto é não mexer na vítima, pois qualquer movimentação da cabeça da vítima pode perder o movimento de uma determinada área do corpo. Verificar se está respirando, consciente e com pulso. Enquanto esses procedimentos são seguidos, o certo é desligar a bateria do carro para evitar faíscas e incêndios, improvisar imobilização com jornais, revistas, bolsa, etc. Os erros comuns são a aglomeração de pessoas, utilização de celular para gravar o acidente, que é uma infração e resulta em multa, não oferecer alimentos ou líquidos, pois a pessoa pode se engasgar, não retirar objetos que atravessaram o corpo, pois
com a retirada desses objetos, a pessoa pode sofrer uma intensa hemorragia interna e morrer, e evitar remover o capacete. Convulsão. São verificados sinais diagnósticos, tamanho das pupilas, a cor da pele. Em casos como esse, o certo é manter a calma, avaliar o ambiente e afastar curiosos, não bancar o herói. Em algumas convulsões, as pessoas apenas desmaiam e vomitam. Porém, em casos mais fortes, a boca fica roxa, a pupila dilatam e as pessoas não ficam conscientes. Os sinais de alerta para convulsão são sintomas de medo, sentir-se mal de estômago, tontura, alterações na visão, perda de consciência, babas com mudança de humor repentina. Em casos de emergência, são avaliados o pulso, que são basicamente aqui e aqui, nesta parte aqui, pressão arterial, que são aqui no braço, mais ou menos aqui, tamanho das pupilas, se a pessoa está respirando ou não, se a vítima está consciente, perguntando qual é o seu nome, quantos anos tem e onde moram. Basicamente, as conclusões são: em alguns casos, quando não há prestação de socorros, a pessoa pode receber uma multa ou cumprir detenção de 1 a 6 meses. Em caso de risco de lesão corporal de natureza grave, a multa pode ser aumentada à metade e o tempo também. Se resultar em morte, a multa pode ser triplicada.